chefe de redação do Correio da Manhã. Agradeço aos dois, mas também agradeço naturalmente ao Fernando Mendes e ao Jorge Amaral, comentadores que também estão connosco nesta tertúlia. Sabemos que o debate deverá ser aceso, ainda assim lembro que todos têm direito a dizer o que acharem que devem dizer, mas também peço-vos que ouçam os restantes colegas de painel para lá em casa nos perceberem melhor e, de preferência, focando-nos no tema que vamos analisar a cada instante. E vamos começar precisamente pelo facto de Luís Filipe Vieira ter pago a caução de 3 milhões de euros. Pedro Guerra, agora Luís Filipe Vieira vai poder sair da condição de detido em casa, vai poder aguardar o julgamento em liberdade. Isso quer dizer que se vai aproximar do Benfica? Boa noite. Cumprimentar todos os membros do painel e todos os nossos telespectadores. Numa semana épica para a história do Benfica. Acho que o Benfica está a viver um dos momentos mais sublimes da sua história recente. Está a referir-se ao jogo de ontem? Não. Estou a referir-me, Rui, peço desculpa, a tudo o que se passou esta semana. Primeiro, a medalha de prata, a medalha de bronze de Fernando Pimenta nos Jogos Olímpicos. A seguir, a medalha de Pedro Pablo Pichardo. E também o diploma olímpico da Teresa Portela na canoagem. Eu acho que é uma semana gloriosa e, obviamente, com esta exibição ontem que o Benfica começou muito bem, um dos principais objetivos da época, que é marcar presença. Vamos com calma. Primeiro, ainda temos que passar, ainda temos mais 3 jogos pela frente, espero eu, mas é, de facto, um dos objetivos principais desta época. Permita-me, Rui, fazer uma ligeira retificação. Quando diz que vai aguardar o julgamento em liberdade. Nós não sabemos se Luís Filipe Vieira vai a julgamento, porque neste momento o processo está em fase de investigação. O que há é indiciação em relação a uma quantidade de crimes que o Ministério Público e a Autoridade Tributária resolveram suscitar. E neste momento, creio Mas que deixa de estar na condição de detido sem dúvida, em casa. Sem dúvida. Sabemos que há restrições, nomeadamente o contacto com os outros arguidos e também com administradores da SAD do Benfica ou o presidente Rui Costa, mas a minha questão é se esta mudança de posição, de estatuto, processual, o facto de estar em liberdade, se tendo em conta o passado de vários anos de Luís Filipe Vieira no Benfica, se isso vai fazer com que também nesta altura queira de alguma forma aproximar-se do clube. Ouça, a ideia que eu tenho, eu já falei com ele, é que eu acho que ele está neste momento focado na sua defesa e do seu processo, porque, obviamente, ele considera que o processo não faz sentido, é uma tremenda injustiça, vamos pensar que é um tremendo equívoco, e eu creio que ele se irá concentrar sobretudo na sua defesa. É um processo complexo, que envolve aqui 3 áreas, que são áreas de um grau de dificuldade de análise para os leigos, para as pessoas lá em casa ou para as pessoas menos atentas ao fenómeno, que tem a ver com uma dimensão empresarial de Luís Filipe Vieira, nada tem a ver com viciação da verdade desportiva, nada tem a ver com corrupção desportiva, nada tem a ver com aquelas práticas que imputavam ao Benfica. Tem a ver com Pedro, a vida empresarial. Luís Filipe Vieira está focado na sua defesa neste momento. Não, isto é verdade. Começa mal o senhor, é mais uma vez... Deixa só o Pedro concluir, eu já te vou passar imediatamente a palavra. Começa mal logo a tentar mandar areia para os olhos, para cima dos espectadores da CMTV, que não são burros. Já te vou dar a palavra, deixa só o Pedro concluir. Diga o resto, isso não é só suspeita, não é só a atividade empresarial do senhor Luís Filipe Vieira. O senhor Luís Filipe Vieira é suspeito, entre aspas, de ter roubado o Benfica. Diga isso também que lhe fica bem. Escusa mais uma vez, mas de continuar a mandar sucessivas caminhões de areia para cima das pessoas, porque por isso não é verdade o que está a dizer. Dar a palavra, Posso continuar? Pode concluir, Pedro, por favor. Eu não sei quais são as fontes do Otávio Lopes. É o Ministério Público que o diz, 2,5 milhões de euros. Aquilo que eu li... Então leu mal. Leu mal, ó Pedro. Não, escuta, leu mal. Aquilo que eu li... Se quiser que eu leia... Deixa o Pedro... Se quiser que eu leia... Se quiser que eu leia, mostra aqui o despacho de instrução. Ó Pedro, tenha calma, não se enerve. Tenha calma, não se enerve. Tenha calma, não se enerve. Ó Pedro. Você já viu que nos distingue, é que você não deixa concluir uma ideia. Diga ao resto, o Ministério Público suspeita que Luís Filipe Vieira terá desviado 2,5 milhões de euros dos suportes do Benfica. Para que fique claro, rapidamente, Pedro. O que está em causa neste processo, daquilo que eu li, admito que possa haver outras questões, mas daquilo que eu li, e acho que toda a gente leu, tem a ver
apenas com a atividade empresarial de Luís Filipe Vieira, não tem nada a ver com corrupção, viciação de resultados, que eram as práticas que o Benfica nem era com acusado fogo posto, nem com roubos de gasolina, não tem nada a ver com isso, Pedro. Não tem nada a ver com isso. Que comprava equipas, viciação da verdade esportiva, não tem nada a ver. Portanto, só falta dizer também ao Luís Pedro, só falta dizer que não é suspeito de fogo posto. Não é, atenção. O Luís Filipe Vieira de fogo posto também não é. Rui, vá, Pedro, conclua, por favor, senão estamos aqui. Otávio, eu já te vou ouvir, por favor, deixa o Pedro concluir. Eu venho aqui com muito gosto, mas para esclarecer. Vamos lá. Esclarecer sem confundir as pessoas, sem confundir. Já disse que lá em casa que o Otávio não temos a mesma visão. Não se enerve, Pedro, não se enerve, tenha calma, não se enerve. Luís Filipe Vieira está focado na sua defesa. A minha questão é, vai estar afastado do Benfica ou não, nos próximos tempos? Não, eu creio que neste momento ele vai tratar da sua defesa. Agora, nós não sabemos como é que esta investigação vai avançar. Se nós não sabemos se a investigação vai ficar em banho-maria, que é uma situação em que mantém-se muitas vezes os arguidos. Põe em dúvida a questão de poder haver julgamento. Já também entendi essa... Não, Rui, nesta fase acho que ainda é prematuro dizer se há julgamento, até porque se Luís Filipe Vieira e os outros arguidos forem acusados dos crimes ou de alguns dos crimes que estão indiciados nesta fase, abrir-se-á uma fase de instrução e, como sabem, a intervenção de um juiz de instrução que pode arquivar o processo dizendo este processo não há indícios suficientes para haver julgamento. Eu sei que o Pedro defende que não há indícios suficientes para o caso ir em frente. Rui, eu não sou eu que defendo. Daquilo que eu li, a minha percepção é que aquilo tem questões que são absurdas e que tem conclusões que não fazem sentido. Mas isso eu admito que tem a ver com o grau de desconhecimento, não ponho aqui nenhuma intenção, persecutória, má-fé, não é nada disso. Eu acho que há ali questões, sobretudo as questões das transferências, que é um puro desconhecimento do que é um mercado de transferências no mundo do futebol. Já posso agora? Agora sim, Otávio. Já percebemos a posição do Pedro neste tópico. Em relação a Luís Filipe Vieira, vai ficar afastado do Benfica ou não? Vamos ver, Luís Filipe Vieira não pode contatar os elementos da SAD. Não pode contatar os elementos da SAD. E, como diz o Pedro Guerra, de vez em quando acerta uma, é raro, mas de vez em quando acerta. Portanto, é evidente que o Luís Filipe Vieira deve estar focado, sobretudo, na defesa dele. Embora já haja por aí uns zunzuns e tal, como aquele senhor ali, por exemplo, em uma manifestação multitudinária, com o Pedro Guerra com a bandeira na frente, estavam lá 30 pessoas ou 40, ou o que era. Eu não me espantaria nada, que acontecesse a mesma coisa que aconteceu antes... dias antes do Luís Filipe Vieira ser detido. Dias antes, houve as eleições do Benfica e o Luís Filipe Vieira disse é o meu último mandato. E nomeou sucessor, o que lá está agora, Rui Costa. O meu príncipe herdeiro será Rui Costa. Mas depois, passado um ano das eleições, começaram a haver uns grupos de adeptos. Ondas de apoio. Ondas de apoio para que ele se candidatasse. Antes de ser detido. Eu não me admirava nada se um dia destes, uns amigos ali, os amigos do peito, e há que reconhecer quando as pessoas são amigos, ponto final parágrafo, com o Carlos Jorge Jesus, que depois já iremos falar, como o Pedro Guerra, é amigo do Luís Filipe Vieira, e defende o Luís Filipe Vieira com unhas e dentes, e é isso que deve fazer exatamente. Não deve atirar areia para os olhos das pessoas, mas deve defender. Portanto, não me admiraria nada que um dia destes se começasse a falar numa onda de apoio para que o Salvador da Pátria voltasse ao lugar, mesmo que suspeite de tudo e mais alguma coisa, ou indiciado de tudo e mais alguma coisa, fosse candidato à presença do Benfica. Eu não me admiraria nada de que isso aconteceu. Já agora, em relação àquilo que o Pedro Guerra disse, para as pessoas ficarem lá em casa para perceberem bem. Ponto 1. O Sr. Luís Filipe Vieira é suspeito, indiciado de fraude qualificada, fraude fiscal qualificada, falsificação de documentos, abuso de confiança agravada, branqueamento de capitais. Isto é o que diz o despacho de instrução. O despacho de instrução diz também que, além das questões da vida empresarial de Luís Filipe Vieira, das trapalhadas ou eventuais trapalhadas que andou metido com o novo banco, etc., é suspeito, há indícios fortes que terá defraudado, é uma palavra cara para roubado, entre aspas, o Sport Lisboa e Benfica em 2,5 milhões de euros na transferência de 3 jogadores. E ao contrário do que o Sr. Pedro Guerra diz também, os inspectores tributários e o Sr. Carlos Alexandre, com certeza, quando estava a analisar aquilo, não iam descobrir, deixa lá ver, este Correia aqui para que é que seria? Para substituir o Cardoso, como aquele senhor ali disse, é inacreditável, mas enfim, siga a festa. Com certeza. Oh Pedro, eu interrompi. Com certeza. Tenha nervoso, tenha calma, não esteja nervoso. Não esteja nervoso, Pedro Guerra. Interrompeu e o Pedro agora também já interrompeu. Não acabei. Vamos lá. É evidente que o senhor inspetor tributário, Paulo Pinto, se não me engano. Oi, como chamo-se? Não minta.
Otávio, conclui que eu quero também passar a palavra ao Fernando despacho de instrução. Não há nenhum despacho de instrução. Vocês sabem o que quiser, um documento do Tribunal do Ministério Público. Ó, Pedro Guerra, tenha juízo, despacho instrutório, chame despacho instrutório, chame o que quiser, ó Pedro. Não chame nada. Tem que ser rigoroso. Você é jornalista. Você é jornalista, tem que ser rigoroso. Do Tribunal Central de Instrução Criminal. Não é despacho instrutório, não é despacho de instrução, é uma coisa qualquer que o Ministério Público coloca fora. Concluindo. Perante os indícios, perante o facto de termos tido, no fundo, arguidos já previamente detidos, que têm calções milionárias para pagar, vai haver acusação e julgamento? Calma, ainda não acabei. Ao contrário. Ou vai ficar tudo em banho-maria como... Ao contrário. Deixam de ver o ao Pedro. contrário do que o Sr. Guerra diz. Não, eu não disse, Rui, ao não disse contrário. vai ficar em banho-maria, peço desculpa. Não, colocou a hipótese. Pode acontecer. Eu ainda não acabei. Ainda é uma fase muito prematura. Como se diz, a profissão ainda vai no adro, não é? Como se costuma dizer, não é? Tenha calma, um chazinho. Conclui que eu quero passar aos restantes convidados. Ao contrário do que é que o senhor diz, o senhor inspetor tributário, que é o Paulo Pinto, se não me engano, e o doutor juiz Carlos Alexandre, não andaram a descobrir se o Cardoso, se o Correia era o substituto do Cardoso. Limitaram-se a seguir o rastro do dinheiro. Isto é, foram pagas. O Sport Lisboa Benfica pagou uma comissão ao Sr. Bruno Macedo. O Sr. Bruno Macedo depositou essa comissão numa offshore qualquer. Dessa offshore qualquer foi para outra offshore qualquer. Deu outra offshore. Todo o circuito de dinheiro até chegar às contas de Luís Filipe Vieira ou contas relacionadas com Luís Filipe Vieira. É disso que o Sr. Luís Filipe Vieira é suspeito. Isto é, dos Sport Lisboa Benfica pagar comissões a um certo determinado empresário, neste caso Bruno Macedo, e que parte dessas comissões terem sido canalizadas para Luís Filipe Vieira. Portanto, o que aquele senhor está a dizer... Como é que sabe? Quem diz é o Ministério Público. Diz o Ministério Público. Diz o Ministério Público. Porque aquele senhor ali não sabe rigorosamente nada. Portanto, aquele senhor é assim, tem um papel à frente onde fala nisto tudo. Público para mas não é esta parte, só é esta. Otávio, só é outra que é a questão da Ministério Público para ser a lei. Tenha juízo. Tenha juízo você. Agora já vos ouvi aos dois. Eu vou passar a palavra. Pedro e Otávio, vou passar a palavra. Bebam um chazinho. Bebam um chazinho. Deixem-me passar a palavra ao Jorge Amaral. Isto é um despacho do Tribunal Central de Instrução Criminal. Chama-se uma coisa qualquer que pode ser aquilo que o Pedro Guerra quiser. Já vos vou dar novamente a palavra. Agora vou seguir com o Jorge Amaral. Uma coisa qualquer em termos jurídicos. Muito claro, é a sua convicção. Alguém não traz uma coisa qualquer em termos jurídicos. Só percebe, só lê uma parte dos documentos e depois engana as pessoas. O Otávio Lopes não é uma pessoa qualquer. O Otávio Lopes é chefe de redação de um grande diário português. É um documento do Tribunal Central de Instrução Criminal. O Otávio Lopes é chefe de redação de um grande jornal português. Chame o que quiser. Tem que ser rigoroso. Deixa lá explicar ao Pedro Guerra que a fase de instrução vem depois. É depois disto é que há uma fase de instrução. Você está a falar de despacho instrutório? Então onde é que está o despacho instrutório? Abrir a instrução. Já percebemos que têm posições opostas, não direi, pelo menos diferentes. O Otávio está a dizer é falso. Não percebe nada disto. Eu quero passar a palavra ao Jorge Amaral. Já vamos continuar aqui a conversa em estúdio. Jorge, vou passar a palavra a ti para te perguntar também justamente sobre o facto de, depois de pagar esta calção de 3 milhões de euros, Luís Filipe Vieira vai estar para já em liberdade. A minha questão, mais uma vez, é focada e agora? Achas que há uma onda de apoio que pode levar Luís Filipe Vieira a querer voltar ao Benfica? Antes de mais, muito boa noite a todos. Eu tive aqui a rir-me um pouquinho, porque o Otávio Lopes a pedir tenha calma ao Pedro Guerra é uma coisa muito linda, é muito giro de ouvir. Fico deliciado a ver isso. O Otávio tem toda a calma do mundo. Agora, olhando a Filipe Vieira. O Luís Filipe Vieira, neste momento, a partir do momento em que possa... Jorge, 10 segundos. Jorge, 10 segundos. Vou mostrar ali, para que eu ver se o Pedro Guerra aprende alguma coisa. Só Jorge concluir. Só estou para mostrar isto às pessoas lá em casa. Pelo Tribunal Central de Instrução Criminal foi perseguido, pelo juiz de instrução criminal foi perseguido o seguinte despacho. Está aqui escrito. Portanto, aquele senhor não percebe nada disto. Mas não é um despacho de instrução. Está aqui escrito. Não é um despacho de instrução. Eu chamo de despacho de instrução. Mas não chama. Deixe-me explicar àquele senhor. Não é um despacho de instrução. Entre aspas, porque é para o meritíssimo juiz de instrução criminal. Chama de despacho de instrução. Não estamos em fase de instrução, estamos em fase de investigação. Agora, seja sério. Estamos em fase de investigação, não é instrução. As pessoas não são Seja sério. Vamos no início Seja sério. Não engane as pessoas. Existe um inquérito, é uma investigação.
instrução, não há instrução. Tribunal Central já de percebemos, Instrução já Criminal. percebemos aí. Eu acho que é aquela força. É que aquele senhor só lê metade das coisas. Quando ele só lê metade das coisas, já não dá. Já percebes. Jorge, por favor, Pedro, deixa falar de outras continua. pessoas, faz favor. Otávio, deixa também tu falar, o Jorge Amaral. Jorge, estavas a refletir sobre esta questão do Luís Filipe Vieira quando foste interrompido. Por favor, continua. Pois, é normal. Estava a tentar dizer que realmente quando Luís Filipe Vieira puder sair em liberdade, digamos, eu penso que ele poderá ser. Antigamente dizia-se que Jorge Jesus era um fantasma para todos os treinadores e esses treinadores, esses fantasmas que é para todos os treinadores foram criados por Luís Filipe Vieira, não é? Eu penso que realmente o Luís Filipe Vieira, quando sair, não irá ser um fantasma para esta direção, mas poderá ser um inferno, poderá ser um terror. Poderá haver muita gente que vai pensar duas vezes antes de. E poderá ser um rival, no caso de Rui Costa avançar e Luís Filipe Vieira, perante a onda de apoio, também decidir uma recandidatura? Isso depende tudo em função de como o processo for seguindo ou não. Ele não está, penso que não tem, digamos, está proibido de estar na SAD, não está proibido de se candidatar, de se candidatar a presidente. A única coisa que está proibido é de contactar com alguns elementos da SAD. Pronto, a partir do momento em que haja umas eleições, possivelmente ele poderá, se entender, poder fazer isso. Não acredito que o faça, mas acredito que ele possa não ser o tal fantasma, mas ser um terrorzinho para muita gente, porque muita gente, e é para cá uma coisa que eu gostava de perguntar, se me permitires, ao Rui, ao Pedro Guerra, porque parece-me que realmente essa e justiça lhe seja feita. Podes perguntar naturalmente, mas eu a seguir ainda vou querer ouvir o Fernando, que também está connosco. Mas sim, pergunta, Jorge. Seja feita porque ele tem mantido este fiel em relação ao Luís Filipe Vieira, e como tem esta amizade já de casa, portanto já o tocato lá com o Luís Filipe Vieira, já deixou de ser merceeiro e agora já é um amigo de casa, pronto, já está tudo melhor. Eu gostava de lhe perguntar, porque nestas conversas que tem tido, se eventualmente ele, se é verdade que realmente ele disse aquilo que o advogado de Luís Filipe Vieira disse, mas eles fizeram-me isso, eles atraiçoaram-me. Eu gostava de saber isso do Pedro Guerra. O Pedro já vai ter a oportunidade de responder ao Jorge. Se realmente foi verdade ou mas é mentira. Já vou colocar essa questão ao Pedro, Jorge, mas também quero ouvir o Fernando Mendes sobre justamente, Fernando, esta possibilidade da onda de apoio em torno de Luís Filipe Vieira ganhar forma, e há pouco o Jorge estava a dizer que Luís Filipe Vieira pode ser um inferno para o Benfica. Boa noite. Antes de mais, não quero dar os parabéns a clubes nenhuns. Quero dar os parabéns aos atletas portugueses que, salvo o erro, tiveram ou estão a ter a maior participação de sempre em Jogos Olímpicos, quer Sporting, quer Benfica, e isso aí passa para o segundo plano. São atletas portugueses que estão a representar o nosso país, e não é o Benfica, não é o Sporting que está lá, está em Tóquio. É atletas portugueses. Acho que isso é que é importante. Quando se pode ser um fantasma para esta direção? Ou um inferno. A palavra usada pelo Jorge foi inferno. Inferno? Não me acredito. Acho que o Luís Filipe Vieira neste momento tem mais que se preocupar do que pensar em voltar ou em fazer oposição, ou quer que seja, a alguém que possa vir a ser presidente do Benfica. Tem uma defesa para preparar e não está numa situação complicada. É uma situação complicada que ele está a atravessar, e espero, sinceramente, já disse isto várias vezes, falei com o Luís Filipe Vieira 2 ou 3 vezes, que consiga sair desta... aqui não há inimigos, não há rivais em termos de clubes. É um homem que está a ser acusado de várias situações, e sinceramente espero que ele consiga resolver essa situação. Agora, ele tem mais que se preocupar, e não me acredito, sinceramente. Achas também que vai ficar focado na sua defesa e deixar o Benfica seguir um rumo paralelo? Rui, vamos lá ver. Se for acusado de algumas situações que está a ser mencionado, claramente... Indiciado, sim. Indiciado, tem muito com que se preocupar, e acho que a presidência do Benfica para ele, ou a oposição, o que quer que seja, tem que ficar para segundo plano. Primeiro está a vida dele, que acho que é o mais... tenho a certeza que é o mais importante, e o Benfica vem depois.
Oh, Rui, posso fazer só aqui uma observação só no Rapidamente, Jorge, só agora quero só- que o Pedro me responda, mas diga. É só para elucidar um bocadinho porque é que eu penso que poderá ser, eventualmente, um pesadelo ou um inferno, seja aquilo que for. Não é em termos de se candidatar ou não. Tem a ver é que a maior parte dos contestatários que agora estão lá dentro da direção, eu falo de diversos deles, quando tentaram ir para a presidência, todos eles falaram em transparência. Varandas Fernandes, Rui Rangel, João Eduardo Muniz, etc. Todos falaram em transparência. E agora veio Rui Costa dizer que vai trazer a transparência para o futebol, para o Benfica. Ou seja, dando a entender que houve coisas que não correram bem no passado. Aí é que eu quero chegar. É exatamente o pesadelo, poderá ser um pouco por aí. Muito bem, Pedro, não sei se quer responder diretamente ao Jorge, mas a pergunta do Jorge foi clara. É porque o Jorge disse coisas tão... Com a tua incoerência. Eu percebo o papel do Jorge. Percebe. O Jorge acha que vai surfar aqui a onda, uma onda negativa, e o Jorge, ao falar, revela que desconhece o Benfica. Ele não faz ideia do que, é que está a falar. Pois não. Olha, tu também desconheces completamente. Ele não faz a mínima ideia Mas falou do que é que está a com o falar. Luís Filipe Vieira sobre o Benfica, o Pedro. Claro, sobre o Benfica. Claro, como é evidente. É preocupação. Olha, falámos sobre os Jogos Olímpicos. Porque quando falámos, o Benfica Olha está lá, a ter então, desculpa lá, já está a ler a cartinha, mas responda à pergunta. Perguntou ao Vieira se ele disse aquilo. Deixa o Pedro desenvolver e já lá vamos. Saímos daqui hoje. Eu vou responder ao Jorge. Eu vou responder ao Jorge. Porque a pergunta do Jorge é muito interessante. Tu é que Estranhamente disseste muito que falaste interessante. com o Luís Filipe Vieira, não fui eu. A pergunta do Atenção. Jorge é muito interessante, mas deixe-me só aqui, eu não quero entrar nas questões processuais, porque está a segredo de Não, justiça. estamos a falar da postura de Luís Filipe Vieira em relação à forma como Claro. foi afastado e a relação que terá, boa ou má, com quem lá Não foi está. afastado. Vamos lá ver uma coisa, Rui. Eu acho que, eu não sei se aqui dos presentes, as pessoas conhecem tão bem os As fontes próximas pensam. de Luís Filipe Vieira revelaram ao Correio da Manhã Nós sabemos justamente que havia são as fontes algum próximas. sentimento de traição. E acho que a pergunta Rui, do mas Jorge onde é que vai foi- nesse sentido. Mas onde é que foram buscar essa ideia? Não fiquei nada com essa ideia quando falei com ele. Ele nunca me disse fui traído por A, B ou C. Porquê é que o advogado disse aquilo? Eles fizeram isso. Porquê é que o advogado disse aquilo? Ele nunca me falou. Porquê é que o nunca me advogado falou disse aquilo? Eles fizeram que isso. Vai fazer e acontecer? Não. Pelo contrário. Ele disse, Mas eu não não responde. tinha, Pedro, eu não tinha outra opção. Porque como tu sabes bem e conheces-me há muitos anos, eu não sou visita de casa de Luís Filipe Vieira, mas conheço-me há muitos anos, nunca estive em casa dele. Desde o caminhão. Mas como ele diz há muitos anos, o Benfica está acima de todos nós. E ele percebeu que se não se demitisse, porque ele podia não se ter demitido do clube, estaria a perturbar e a causar um mau serviço aos pobres do Benfica. O que é que ele resolveu? Foi o que ele me explicou. Demiti-me, vou tratar da minha defesa, acho que estou inocente, acho que estas questões não fazem sentido, mas, Rui, permita-me só, porque depois o programa, se calhar, vamos falar de outros assuntos e passa este tema. Alguém lá em casa que me esteja a ver, a paciência de estar a ver e ouvir esta hora, pode conceber que o procurador, quando promove as medidas de coação... Ainda não respondeu à pergunta, tenha dito- homem. Eu já vou Já está a responder ver ao depois, já está a ler a jornal. cartinha número Alguém 32/3 consegue- deste ano. Está inacreditável. Otávio, as pessoas não estão É aqui para ouvir os inacreditável. seus... Sim, mas Pedro, Responda às Pedro, perguntas, Pedro. Responda às perguntas. Importa que perceber fazem. se de facto Rui, não, o Luís Rui, Filipe isto é Vieira... importante, pergunta. Rui. Sim. E o Rui não vai, porque o Rui não está aqui para responder, está aqui para fazer perguntas, mas se calhar como cidadão e como jornalista que é, também se calhar acha estranho. Acha normal que o procurador, na promoção das medidas de coação, tenha alegado que há o risco de fuga de Luís Filipe Vieira? Acha que isto é normal? Alguém que nos está a ver neste momento, esta hora, acredita que o presidente do Benfica iria fugir? Parece o advogado de Sócrates. Rui, Olha, isto é inacreditável. Responda às Mas em perguntas. Isto é uma questão. Mas Luís Isto é uma Filipe Vieira, questão. É uma o Correio da questão. Manhã sabe que o Luís Filipe Vieira, fontes próximas do próprio, disseram ao Correio da Manhã que Luís Filipe Vieira também garantia que não tinha assinado nada sozinho. A minha questão, e a questão do Jorge, creio, ia no sentido de perguntar se de facto Luís Filipe Vieira se referiu a isso quando falou consigo. Não me falou nisso, mas... Rui, Oh, mas Pedro, agora oh, respondeu Rui, à Pedro, pergunta. peço desculpa Rui, interromper. Mas responda à o homem, pergunta até que me agora, fez. à pergunta que lhe foi feita, Responda à porquê é que me pergunta. fizeram Eu já isto e ainda não vou responder respondeu? ao Jorge Amaral. Ainda não respondeu. Eu já vou responder ao Jorge Amaral. Tenha calma, não se excite. Já vou responder ao Oh, Jorge Amaral. shit. A pergunta que me fez, Rui, faz muito sentido e que tem a ver com, eventualmente, ou a hipótese que o Rui está a colocar que seja verdade, não é? Eu tenho muitas dúvidas que isso seja verdade. Olha, isso é igual. Quem disse foi advogado. O CM Foi advogado. E eu acho que o CM Pedro, mais fez ninguém. uma Mas quem disse declaração que está a desmentir um abusiva. advogado? O Dr. Magalhães e Silva. Está a desmentir o Dr. Magalhães e Silva. Noticiar, Isto é Luís inacreditável. Filipe Vieira aponta o dedo a Domingos Soares Oliveira. Não apontou nada ao dedo. O que ele disse foi, essa questão da gestão do camarote não era comigo.
era com o Domingos Vaz Loureiro. Isto é apontar o dedo. Se eu digo, atenção... É que eu já provei aqui no último programa que isto é mentira. Eu estou a apontar isto que esse senhor está a dizer é mentira. Eu já Vamos Já vais responder diretamente ao Pedro. Quanto à pergunta do Jorge Amaral, Finalmente, Pedro, sim. se eles fizeram isso, acho que é a pergunta, não é, Jorge? Acho que o Jorge... Citando o advogado Magalhães da Silva. Não sou eu que fiz a pergunta. Foi o advogado Magalhães e Silva. Não, foi Magalhães e Silva. Você fez a pergunta? Quem fez foi o advogado e disse-o por diversas vezes de outras formas, em que o Luís Filipe Vieira estava muito chateado com terem feito essa, e que a frase dele foi muito simples e de uma forma muito triste. Fizeram-me isso e é isso que eu estou a perguntar. Se tu tens tanta relação, como dizes que tens, que eu duvido, mas tudo bem. Tu és aqueles discos de vinil antigos, todos riscados, que andam aí, andam, é tudo igual. Pronto, mas as pessoas compreendem e não faz mal. Mas a partir do momento em que tu faças isso... Eu não vou responder, porque se o Jorge Amaral duvida, porque é que ele quer saber a minha opinião se ele não acredita no que eu estou a dizer? Mas a questão é, de facto, em relação ao que o advogado... Luís Filipe Vieira nunca disse isto. Eu posso ter a minha opinião ou não posso? Eu percebo, o Jorge Amaral está a tentar surfar a onda. Eu percebo. O Jorge Amaral... Rui, eu peço desculpa. Eu não tenho nada de pessoal contra as pessoas que estão neste programa. Eu acho que a maior parte das vezes, sobretudo o Otávio Lopes, é um caso mais grave, porque o Otávio Lopes é jornalista, o Jorge Amaral e o Fernando Mendes não são jornalistas. Eu agora não se enerve, tenha calma. O Otávio Lopes tem um código deontológico, o Rui conhece, o código deontológico. Mas o que é que o código deontológico tem a ver com as suas mentiras? Tem que ser rigoroso. Com as suas mentiras, não pode responder às mentir. perguntas. Tem que ser objetivo e não pode tomar partido. Não pode, tem que ser independente, imparcial e contra a corrupção, marchar sempre. Pedro, posso responder agora ou não? Só para ficar claro, nas vezes que falei com o Luís Filipe Vieira, ele nunca me referiu que estava a ser atraiçoado internamente. Pelo contrário, ele está preocupado, sabe com quê? Com a estabilidade do clube. Sabe porquê, Rui? O Benfica tem desafios pela frente muito complicados. Já os conhecemos. E se o Benfica não tiver 28 da cartilha, já chega. Para os adversários. É isso que os adversários querem. O Otávio Lopes, o Jorge Amaral, o Fernando Mendes querem é isso, querem confusão, querem que o Benfica... Eu não interrompi aquele senhor, portanto agora é a tua vez, sim. Ora, vamos lá. Como é que é o possível advogado Magalhães e Silva, como disse o Jorge, disse para todos os que quiseram ouvir que quando Luís Filipe Vieira soube que tinha sido afastado do Benfica, Luís Filipe Vieira disse: eles fizeram-me isso. Aquele senhor tem a distinta lata. Quem disse isto foi o doutor Magalhães e Silva. Quando perguntou a Luís Filipe Vieira, que falaram sobre Luís Filipe Vieira, que ele tinha sido removido da direção dos Polos do Benfica, foi removido, o advogado... Tem juízo. Tenha juízo. Você está a falar com quem? Não pode ser. Você está a falar com quem? Tenha juízo você está a mentir às pessoas, está. Ele foi removido aonde? Vamos deixar o Otávio agora concluir. Ele é que se demitiu, você não minta. Otávio, não minta. Quem é aquele senhor? Pare de mentir. Luís Filipe Vieira apresentou a carta de demissão e depois foi removido. Não foi removido. É isso que eu disse. Foi removido. E quando um gato de grandiosidade. O doutor Magalhães e Silva diz a frase, mas pelo que fizeram-me esse isso... tópico não foi focado na conversa entre o Pedro Guerra... Não, é que ele disse que era mentira. É que ele disse que isso era mentira. Disse que era mentira. Olha, disse que ele não falou nisso. Passa a gravação atrás. Sabe porquê que ele não me falou nisso? Pronto. Agora, só para explicar. Porque o Otávio não conhece, o Jorge muito menos e o Fernando Mendes também. Mas quem disse foi o advogado Pedro Guerra. Não fomos nós. Luís Filipe Vieira conhece muito bem os seus pares, os membros dos órgãos sociais. E garanto que ele está preocupado com a estabilidade do clube, do grupo empresarial e das órgãos sociais. Agora, Pedro, deixa o Otávio. Não acha que isto é nobre de quem liderou o clube durante 18 anos? Conseguiu renascer das cinzas quando o Benfica estava completamente desgraçado. Não é normal que ele tenha a parte 3 da cartilha. Agora faz favor, deixa as outras pessoas falar, porque a cartilha já não vê. Muito importante, olha, nesta casa, nós estamos aqui numa casa em que a estabilidade é muito importante. Nenhuma empresa, nenhuma associação desportiva, nenhum clube resiste se não houver estabilidade. E isso é a preocupação do Luís Filipe Vieira. Deixa agora, por favor, o Otávio concluir. Rui, só para concluir. Para concluir o quê? Já chega! Deixa falar as outras pessoas, Pedro Guerra. Senão não fala mais. Pedro Guerra já vendeu, já leu a cartilha, já chega de cartilha, Pedro Guerra. Já chega de cartilha, Pedro Guerra. Eu ficaria muito surpreendido que se Luís Filipe Vieira me falasse nessas tricas. Pronto, já respondeu. Ora bem, agora Otávio. Luís Filipe Vieira, voltando àquilo que estávamos a dizer. Quando Luís Filipe Vieira foi removido pela direção do Benfica, depois de ter apresentado a admissão, o Luís Filipe Vieira diz para o advogado, para o doutor Magalhães e Silva: fizeram-me isso. É evidente que mostrava uma revolta do Luís Filipe Vieira contra quem lá deixou. Não, isso é outra história. Porque eu lembro o seguinte: quando o Benfica correu com
Rapidamente, que eu ainda quero ouvir o Fernando antes do intervalo. Quando o Benfica correu com Paulo Gonçalves, quando o Paulo Gonçalves esteve na mesma situação de Luís Filipe Vieira, Paulo Gonçalves também pôs o lugar à disposição. E não aceitaram. Só mais tarde é que Paulo Gonçalves voltou a colocar o lugar à disposição, voltou a admitir-se e aceitaram. E nessa altura, os membros da direção do Benfica, da SAD, Conselho de Administração da SAD, teve a hombridade de dizer isto que eu vou ler agora, que não tiveram agora com o Luís Filipe Vieira, quando o Luís Filipe Vieira foi detido. A Sport Lisboa Benfica agradece o desempenho do Dr. Paulo Gonçalves no exercício das suas funções ao serviço desta instituição e reconhece o profissionalismo, a lealdade, a integridade e a dedicação demonstrada ao longo de 12 épocas desportivas e até hoje. Tiveram a hombridade, porque ainda lá estava o Luís Filipe Vieira, porque, repara, eu posso criticar muito o Luís Filipe Vieira, agora uma coisa é certa, é amigo do seu amigo, sempre foi amigo do seu amigo, é a história de vida do Luís Filipe Vieira, é amigo do seu amigo, sempre foi assim. E Jesus ontem mostrou exatamente isso. Fizeram a Luís Filipe Vieira, o Sr. Muniz, o Sr. Rui Costa e todos os outros que lá ficaram, não tiveram a hombridade de fazer um comunicado parecido com este, como fizeram em relação a Paulo Gonçalves. Não mesmo tiveram depois, essa quando o hombridade. Rui Costa veio quebrar o silêncio e falar... Tarde demais, porque o Rui Costa começou a perceber que a coisa não estava um bocado esquisita e depois veio uma luz, espera aí, eu estou aqui por causa do Luís Filipe Vieira. E é por causa do Rui Costa. Deixem-me agora ouvir o Fernando Mendes sobre estas ideias que estamos a partilhar aqui. Não interrompi. Parece que Luís Filipe Vieira se sentiu de facto traído ou não pela forma como saiu do Benfica, agora que já passaram semanas, e por outro lado temos estas duas versões entre quem acha que não se sentiu traído, estava preocupado com a estabilidade do clube, ou por outro lado se sentiu efetivamente traído? Antes de mais, só dizer que o Sr. Pedro Guerra disse que eu e o Amaral queremos é confusão. Que a gente quer é confusão. É muito curioso que nós andámos há 4 ou 5 anos, o lodo, a lama que apareceu no futebol português tem vindo de onde? Tem vindo da maior parte dos cartilheiros comandados pelo senhor chamado Carlos Janela. E a lama, o lodo do futebol português, muita porcaria que apareceu no português, lançada, foi por 2 ou 3 senhores que andam por aí. Isso é um facto. Portanto, eu e o Amaral queremos confusão. E mesmo se a gente quiséssemos confusão, andámos na bola. A gente mal ou bem sabe algumas coisas. Não inventámos coisas, nós não inventamos coisas. Fernando, eu vou ter que te interromper porque temos mesmo que ir para intervalo, mas prometo que na próxima parte serás o primeiro dos 4 a falar e frisar que a primeira página do Correio da Manhã desta sexta-feira já está pronta. Vamos apresentá-la logo depois de um breve intervalo e